Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 18 de julho de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, começamos o nosso vídeo com a leitura e o comentário da lição do dia. Lembrando que a lição 199, ela vai ser o eixo temático da nossa próxima revisão, né? Então, ela é muito importante. Então, se você ainda não tiver assistido os vídeos de 2021 e de 2022, então eu sugiro fortemente que você faça isso, né? Os vídeos de 2021 e 22 da lição 199, né? Eu sugiro fortemente que você faça isso, meu querido aluno, minha querida aluna, até a gente começar a revisão, que vai ser depois de amanhã, né? Na quinta-feira nós começamos a nossa revisão, tá bom? E eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês, que eu tenho tempo que eu não falo sobre isso, mas enfim, aconteceu uma coisa comigo ontem à noite que me levou a me lembrar de falar isso para vocês hoje. Gente, é muito importante que vocês tenham o livro Um Curso em Milagres em meio físico, tá? É muito importante que vocês comprem o livro. É muito importante que vocês leiam o livro, façam os seus grifos, né? Façam as suas anotações à medida em que vocês estão estudando comigo, seja nas lives do livro-texto, seja nos exercícios diários, na prática diária dos nossos exercícios, tá bom? É muito importante que você tenha o seu material didático com você, né? Que você tenha o seu caderno para a sua jornada de cura da criança interior, que você tenha o seu bloco para escrever seus medos e ressentimentos e depois descartá-los, e que você tenha a sua agendinha, né? Porque na agendinha que nós vamos eventualmente sugerir que vocês escrevam determinados textos que estarão nas lições, tá? Isso é muito importante. Isso vai ajudar muito a reforçar o aprendizado de cada um de vocês, tá? E para as loucas de papelaria, que eu sei que aqui tem um monte, né? Que são iguais a tia aqui, iguais a professora, né? Então as loucas da papelaria vão ter agenda, vão ter caderno colorido, vão ter o fichário de unicórnio, que eu ainda não mostrei para vocês até hoje, né? Eu prometi. Já estamos em julho, eu ainda não mostrei o meu fichário de unicórnio para vocês. Tenham as canetas coloridas, né? Tenham os marca-textos coloridos e usem tudo isso como uma ferramenta didática para acelerar e consolidar o aprendizado de vocês. Tá bom, meus queridos? Tá bom, minhas queridas? Tá bom, meus amores? Então, hoje nós estamos naquela lição emblemática. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Você não é um corpo, você é livre. Você não é o seu avatar de jogo. O seu corpo é apenas o seu avatar de jogo para brincar no holograma da terceira dimensão, nesse metaverso, tá bom? E se você não tiver assistido ainda o Jogador Número 1, o filme do Steven Spielberg, né? Que foi traduzido como Jogador Número 1, que no inglês o original é Red Player Number 1, né? Eu sugiro fortemente que você assista, porque esse filme vai ajudar você a ter uma compreensão muito grande do que a gente vai tratar nessa lição hoje e ter uma compreensão também muito grande a respeito das observações que eu vou fazer já, tá? Eu não sou um corpo, eu sou livre, lição 199, né? Então, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é que se eu entendo que eu sou um corpo, então eu tô preso. Eu tô presa nesse corpo. A minha consciência está presa nesse corpo. Concordam comigo? Muito bem. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de
se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria, de fato, vulnerável. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre limitada sob todas as formas, ilimitada sob todas as formas. Qual é a mente que serve ao Espírito Santo? É a minha mente certa, que não é governada pelo sistema de pensamento do ego, mas que sim é governada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. É para sempre limitada sob todas as formas, está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor, e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? É essencial para o teu progresso nesse curso que aceites a ideia de hoje e a valorizes muito. Não te preocupes se para o ego ela for bastante insana. Realmente, para o ego essa ideia é o suprassumo da loucura, né? O ego dá valor ao corpo porque vive dentro dele, unido à casa que construiu. O corpo faz parte da ilusão que protegeu o ego, não deixando que ele se achasse ele próprio ilusório, né? Então eu construí uma identidade artificial separada para poder saltitar no holograma da terceira dimensão, e eu acho que eu sou essa identidade, né? E enquanto eu achar que eu sou essa identidade, eu vou fazer de tudo para protegê-la, né? É aqui que ele se esconde e é aqui que é possível vê-lo tal como é. Declara a tua inocência e tu és livre. O corpo desaparece porque não precisas dele, a não ser para a necessidade que o Espírito Santo vê para ele. Nesse sentido, o corpo parecerá uma forma útil àquilo que a mente precisa fazer. Torna-se assim um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. Acalenta a ideia deste dia e pratica-a hoje e todos os dias. Torna-a parte de todos os teus períodos de prática. Não há pensamento que não ganhe com isso mais poder para ajudar o mundo e mais dádivas para ti também. Nós damos voz ao chamado da liberdade em todo o mundo com essa ideia. E tu, queres te isentar da aceitação das dádivas que dás? O Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acharam o que buscavam. Agora o propósito do corpo fica claro, e ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma meta não dividida. Em resposta à mente sem conflitos ou equívocos, que tem apenas o pensamento da liberdade como sua meta, o corpo serve, e serve bem, ao propósito da mente. Sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade que a mente no interior do Espírito Santo busca. Se livre hoje, e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Sê livre, de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro, para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo. Deixa que, através de ti, o amor substitua os seus medos. Aceita a salvação agora e dá à tua mente aquele que chama por ti, para que faças a ele essa dádiva. Pois ele quer te dar a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a esperança que encontra a sua realização plena em Deus. Tu és o Filho de Deus. Na imortalidade vives para sempre. Não queres voltar a tua mente para isso? Nesse caso, pratica bem o pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje. Nele, os teus irmãos estão liberados contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais, e o céu agradece pela alegria maior que a tua prática traz até mesmo a ele.
E o próprio Deus estende o seu amor e felicidade a cada vez que disseres: eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela, né? Então, eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. A minha mente obedece apenas à voz que Deus me deu, à voz do Divino Espírito Santo. Porque é a mente, é a voz que Deus me deu que me ensina os pensamentos que eu compartilho com Deus. Eu não sou um corpo, eu sou livre, né? Para completar a nossa revisão, vocês já sabem, porque já estão comigo aqui há mais tempo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? Essa é uma das 365 tatuagens que a gente tem que fazer aí pra gente não esquecer. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Então eu chego aqui nesse metaverso, lá quando eu era bebê, né? Meus pais ficam grávidos de mim, não é? Os meus pais ficam grávidos de mim em algum momento. E alguns meses depois, entre 6 e 10 meses depois, chego eu, né? E aí eu entro num ambiente, eu saio de um ambiente onde tudo me é dado, onde eu tenho tudo instantaneamente, né? Vamos supor que essa mãe tenha tido uma gravidez feliz, né? Ela tinha o que comer, ela tinha abrigo, ela tinha um homem para protegê-la, o pai da criança, né? Ela tinha em alguma medida esse homem para provê-la como pai da criança, né? Porque os homens, eles são provedores das mulheres, essa é a função deles no nível energético, em maior ou menor medida, né? Então vai prover a ela segurança emocional, segurança material, proteção, né, contra os predadores, enfim, esse é o papel do homem. E vamos supor que esse casal engravidou porque realmente se amavam e desejavam ter essa criança. Então, nesse cenário idílico, né, onde essa mãe tem todas as necessidades dela atendidas, ela, se tiver fome, ela vai ser alimentada, vai se alimentar, ela tem paz de espírito. Nesse cenário idílico, chega um momento que essa gravidez chega a um termo e a criança nasce. Então ela sai de um estado onde todas as necessidades dela são atendidas imediatamente, né? E ela passa para um cenário onde ela tem que berrar para mamar, onde ela não consegue dormir, onde ela sofre de uma ânsia de separação absurda, porque um dia antes ela se sentia total e absolutamente unida com a sua mãe, né? Não existia ainda a ilusão da separação, não existia ainda a crença da separação, na separação, né? Melhor dizendo. E ela se sentia atendida 100% do tempo, e aí ela nasce. E agora ela está aqui e a mãe dela está aqui, né? E ela tem fome. E ela tem fome, e ela tem sede, e ela tem frio, ou ela tem calor. E as luzes do ambiente incomodam ela, não tem mais a barreira uterina para protegê-la, né? E os sons, os cheiros do ambiente incomodam ela, e ela é um ser muito pequeno e muito frágil, né? Ela agora tem um corpo. Ela agora está vestida, essa alma está vestida com um corpo carnal. E esse corpo carnal, ele tem necessidades, né? Não é verdade? Essa criança vai ter a necessidade de se alimentar, ela vai ter sede, frio, calor, ela vai precisar expelir os dejetos dessa alimentação, né? Ela vai eventualmente sentir o contato daquela fralda com o bumbumzinho dela, né? E aquela fralda em algum momento vai estar suja, vai estar cheirando mal e aquilo vai ser desagradável. Mas aí com pais bons o suficientemente bons, essa criança vai ter a fraldinha dela trocada. Não é verdade? Então, a gente começa a nossa existência num corpo.
E vagarosamente nós vamos nos esquecendo de quem verdadeiramente éramos, né? E vamos nos identificando com esse corpo, com esse ego, corpo, personalidade, né? Com o Joãozinho, né, que chegou lá. O Joãozinho agora ele tem uma personalidade. Ele é o Joãozinho, filho da Dona Maria e do seu José, né? E aí nós começamos a nos identificar com esse corpo e achar que nós somos esse corpo. E esse corpo ele é frágil, ele é vulnerável e ele é cheio de necessidades, né? E aí vem Jesus e manda uma dessa: eu não sou um corpo, eu sou livre. E ele diz que nesse corpo nós temos limites, mas nós viemos eventualmente do ilimitado, né? Então, a prática dessa lição, ela é uma prática muito desafiadora. Porque eu, sem um treinamento espiritual, eu não consigo me experimentar o meu ser, a não ser estando identificada com o corpo. Concordam comigo? Não existe isso, eu não consigo. Eu não consigo, eu acho que eu e o meu corpo somos uma coisa só, né? E esse corpo, ele está sujeito a uma série de fragilidades, né? Mas essa é a chave para a gente conseguir ascender, né? E essa foi a grande chave de Jesus no ensinamento dele, né? Se vocês ainda não tiverem assistido as 2 lives da Páscoa, a mensagem da crucificação e a outra sobre o significado da ressurreição, eu sugiro que vocês assistam, né? Porque nessas 2 lives nós vamos falar muito do significado do corpo para um curso em milagres. Lembrando que para um curso em milagres o corpo não é nada, o corpo é neutro, né? Ou como a gente diz na Seichonoye, o corpo não tem existência verdadeira. Esse corpo carnal é, na verdade, o conjunto de projeções de ondas mentais. Por isso que no momento da minha morte, a minha consciência se despede desse corpo e ela vai alhures, vai para outros lugares, né? Ter outras experiências em outros planos de existência, né? Mas para a criança isso é muito difícil, né? E essa criança interior, ela tá esperando essa cura, né? E isso precisa ser ensinado à criança. Você hoje vai ensinar a sua criança. Talvez você tenha sido uma criança que tenha, não sei, sido doente. Talvez você tenha passado por uma infância diante da qual você passou por ameaças corporais, né? Talvez você não tenha tido abrigo, né? Vejamos o caso do meu pai. O meu pai, ele, em vários momentos da infância dele, ele passou fome. Por quê? Porque morava no interior do Rio Grande do Norte e lá as pessoas enfrentavam a seca. Então não tinha o que comer, né? Então nós precisamos levar essa mensagem para a nossa criança interior, né? E aí a sugestão que eu vou te dar hoje é que você faça uma visualização com a sua criança interior, na qual você vai ver ela bem numa situação que talvez tenha sido desafiadora para ela, mas você vai ver um facho de luz entrando aqui pelo chakra da coroa dela e alimentando ela de tudo que ela precisar. De comida, de água, de amor, de atenção. Ajude a sua criança interior na sua visualização a perceber e a sentir essa conexão. Porque é dessa conexão, né? Primeiramente, é essa conexão que vai nos permitir um bom enraizamento no planeta Terra, como se a gente fosse uma planta, né? Uma planta que é forte, uma planta que é saudável, ela é uma planta que está bem enraizada, que tem raízes fortes. Se você pegar uma árvore maravilhosa, você vai ver que essa árvore ela tem raízes fortes e potentes.
né? Então é essa energia que nos autoriza a nos enraizarmos. Eu demorei anos para entender a relação entre o chakra da coroa e o chakra da raiz. Só fui aprender isso ano passado quando eu fiz o curso, o Anatomia Intuitiva da Havaiana Stable do Theta Healing, né? Como esses dois chakras, esse aqui da nossa conexão com Deus Pai, ele está relacionado com o nosso chakra da raiz, lá na base da nossa coluna, que é a conexão com a nossa grande mãe, a conexão com o planeta Terra, com Gaia, com o espírito de Gaia, né? Então, para que a gente possa ter uma vida, digamos assim, uma vida, não sei qual é a palavra que eu vou usar aqui, uma vida saudável, né? Digamos assim, uma vida plena, né? Eu vou ter que me enraizar poderosamente à terra, né? Eu me enraizo na terra, né? Então, se esse meu canal, chakra da coroa, chakra da base, ele tá aberto, então essa energia pode fluir, né? Então é isso que eu quero que vocês imaginem hoje com a criança de vocês e que vocês deem permissão a ela para se enraizar no planeta Terra. Porque todos nós, em maior ou menor medida, nós estamos com essa conexão muito debilitada, né? E isso vai gerar nas nossas vidas o quê? A vibração da escassez. Então hoje a sua lição de casa com a sua criança interior é visualizar ela ancorando essa energia, tá? E lembrá-la de que ela não é um corpo, de que isso é apenas uma experiência, onde ela tem esse CPF, esse ego, corpo, personalidade, tá bom? Hoje essa é a sua prática com a sua criança interior. Vamos voltar a falar mais disso já já. Mas eu vou passar aqui para a leitura do livro da Marianne Williamson, o Um Ano de Milagres, A Year of Miracles, tá? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Então, ela diz assim na lição do dia 199, né? Estamos no dia 199. Hoje eu faço do amor algo mais importante do que as coisas. Frequentemente, eu consegui obter coisas que eu pensei que me fariam feliz, apenas para descobrir que não fizeram. Essa busca externa, olhar para qualquer coisa diferente do amor para me completar e para ser a fonte da minha felicidade, é o significado da idolatria. Então, meus amores, isso aqui eu quero que vocês escrevam aí na agendinha de vocês, porque é uma bela definição do que é considerado aí o pecado, entre aspas, da idolatria. Então, essa busca externa, olhar para qualquer coisa diferente do amor para me completar e para ser a fonte da minha felicidade, é o significado da idolatria. Então, o que pode ser? O meu emprego, o meu relacionamento amoroso, o meu carro, a minha casa, o meu apartamento, a minha casa de praia, aquele meu namorado que eu amo, né? Então, se eu tenho a fantasia de que isso vai me trazer essa felicidade e essa abundância e vai ser a minha fonte, então eu estou cometendo o pecado da idolatria, certo? E eu estou tentando aqui achar uma coisa que eu quero ler para vocês. Deixa eu pausar o vídeo, que eu abri o Instagram e ele atualizou. Achei. Então, a grande questão é, né? Eu não sou um corpo. Mas eu tenho um corpo. Mas deixa eu voltar aqui que eu acabei não lendo, né? Eu me interrompi aqui, não tinha que ter me interrompido, perdão. Então, o dinheiro, o sexo, o poder ou qualquer outra satisfação mundana oferecem alívio meramente temporário para minorar, né, a dor existencial, a dor da existência. Por que existe a dor da existência?
E eu imagino que a essas alturas do campeonato, todos vocês em alguma medida já estejam conscientes da dor existencial. Porque a dor da existência é a dor de eu me ver em alguma medida separado do meu Criador. Essa é a dor da existência. Ela é inerente à terceira dimensão. Para eu me libertar dessa dor, eu vou ter que meditar muito. Eu vou ter que me conectar muito. Eu vou ter que me espiritualizar muito. Para dia após dia eu me sentir conectada, né? Quando eu atribuo valor às coisas que não são amor, o dinheiro, o carro, a casa, o prestígio, eu estou amando coisas que não podem me amar em retribuição. Eu estou buscando por significado naquilo que não tem significado. As coisas materiais em si mesmas nada significam. Não, isso não quer dizer que as coisas materiais sejam ruins. Isso quer dizer que elas não são nada, né? E é esse pecado aí da idolatria que a gente não pode cometer. Claro que todos nós queremos ter uma boa casa, um bom carro, o dinheiro na nossa conta bancária, certo? Todos nós queremos isso é um fato. Mas eu preciso criar essas coisas na minha vida a partir da minha reconexão, do meu processo de reconexão com o meu ser real, que é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Concordam comigo? Muito bem. E aí a oração. Hoje eu não olharei para o nada em busca de uma experiência que isso não pode me dar. Eu olho para o amor, para a conexão, para a beleza e para o perdão, para a satisfação da minha alma. À medida em que eu faço isso, enquanto eu fizer isso, eu encontrarei lá uma paz que o mundo material não pode me trazer. E a partir desse lugar, eu habitarei mais pacificamente no mundo. Quer dizer, nesse mundo aqui de terceira dimensão, de Matrix, de metaverso, né? Eu me desapego de quaisquer falsas crenças de que o mundo material seja a fonte do meu bem. Em vez disso, eu abraço a compreensão de que é apenas no discernimento dos significados que eu poderei encontrar o meu consolo. Eu encontro a minha paz interior à medida em que eu me desapego da crença de que o mundo externo, de que o mundo exterior é a minha salvação. Então eu estou buscando a minha salvação. Mas eu estou buscando a minha salvação onde a minha salvação está? Dentro, olhando para dentro e olhando para cima, certo? Eu não estou mais buscando a salvação do lado de fora. Eu vou criar uma vida de abundância para mim porque eu estou aprendendo a me reconectar com a abundância de meu Pai. No mundo, há escassez. No reino do Espírito, tudo é ilimitado. No reino do Espírito, nada me falta para que eu possa cumprir a minha missão. Né? Então, se eu estou experienciando falta hoje na minha vida, é porque eu ainda não consegui me conectar com Deus, me reconectar com Deus. Tá bom? Então, que eu hoje busque onde eu posso encontrar. E deixe de lado a máxima do ego, que é busca e não aches, busca e não acharás. Tá? O post do Instagram que eu estava procurando para vocês acabou de aparecer aqui na minha timeline. E vocês vejam que coisa interessante. É um post de uma conta de ensinamentos do mestre Paramahansa Yogananda que eu sigo, ó. Tá bom? Ó, vocês vão ver ele aqui bonitinho. E a citação do mestre é totalmente um curso em milagres. Ele diz assim: a espinha e o cérebro são os altares de Deus. A espinha e o cérebro são os altares de Deus, Paramahansa Yogananda, né?
Então, a espinha e o cérebro, o que que são? São o nosso sistema nervoso central. É a mente. Então, a mente é o altar de Deus, não é? É assim que o curso chama, né? A mente é o altar de Deus. Então, eu achei realmente muito impressionante, né? Então, onde é que a gente vai buscar? Onde é que nós vamos buscar fazer a nossa oferenda? Na mente. Onde nós vamos buscar a nossa cura e a nossa correção? Na mente. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, gente, para a gente completar essa reflexão aqui sobre essa lição, né? Eu não sou um corpo. Eu vou ler um texto aqui do Manual para Profissionais de Renascimento sobre a gestação, né? Então, é sobre a formação dos nossos corpos físicos, né? E é importante que vocês entendam, primeiro que vocês se lembrem que a fundamentação espiritual da técnica do renascimento é um curso em milagres e que é importante que vocês entendam que o corpo físico e esse ego, corpo, personalidade que nós todos temos, né? Porque estamos aqui na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão, né? Ele é, como eu já falei várias vezes aqui, o nosso avatar de jogo. O corpo, a maioria das nossas programações inconscientes, elas vão ter, essas programações vão ter a ver com o nosso corpo físico, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Então, ela diz assim, tudo que uma mulher grávida sente e pensa é comunicado através dos neurohormônios, que são os neurotransmissores, né, ao seu bebê ainda não nascido, de forma tão segura como acontece com o álcool e com a nicotina. Isto é, se a mãe bebe, o bebê está bebendo. Se a mãe fuma, o bebê está fumando, tá? Durante a gravidez, o bebê se encontra flutuando e todas as suas necessidades são atendidas. É intensamente prazeroso, exceto quando nós sentimos estresse, medo ou emoções negativas procedentes da nossa mãe ou do entorno. Ao longo da nossa vida, tentamos reproduzir de forma consciente ou inconsciente esse estado de bênção. Que estado de bênção é esse? É o estado de bênção que decorre da sensação de união com a minha fonte. Quem é a minha fonte? É a minha mãe, eu estou unido a ela, né? Esse impulso natural, se o canalizamos bem, pode ser um motor para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual e pode nos ajudar a encontrar o estado de unidade com o todo. A qualidade da atenção e do amor que recebemos, estando ainda no útero da nossa mãe, define em grande medida a qualidade de vida que experimentamos quando somos adultos. Thomas Verny é um médico francês, tá? Dr. Thomas Verny é uma das autoridades mundiais no campo dos efeitos que o entorno pré-natal tem sobre o desenvolvimento das personalidades. Em 1981, chamou a atenção do público sobre a importância das experiências pré-natais com a publicação do livro A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Este livro mostra que o que uma mãe experimenta durante a gravidez tem uma grande influência sobre a personalidade da futura criança. Os pensamentos de uma mulher grávida são os precursores das suas emoções e suas emoções precursoras dos neurohormônios, dos neurotransmissores, aos quais o Dr. Verny se refere. É óbvio que as situações estressantes, assim como os pensamentos e emoções negativos, afetam o futuro comportamento do menino, da criança, e a forma com a qual se sentirá sobre si mesmo e sobre a vida. Por outro lado, as emoções maternas positivas dão ao bebê um sentimento de felicidade e tranquilidade, o que o predisporá a ter um caráter sereno ao longo de sua vida. O biólogo celular e neurocientista Bruce Lipton, né, que
todo mundo sabe que ele está falando aí, né? Ele já está famoso, falando sobre a epigenética, né? Sobre como os ambientes podem afetar a nossa genética, né? Ele é maravilhoso, ele escreveu o livro A Biologia da Crença, né? Ele diz: ao atravessarem a placenta, os hormônios de uma mãe que padeça de um estresse crônico alterarão profundamente a distribuição da irrigação sanguínea no feto e modificarão o caráter da fisiologia em desenvolvimento da criança. Os pensamentos e as emoções da mãe são influenciados por muitos fatores, né? Isso a gente já sabe, né? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a maneira como a mãe estava durante essa gestação vai afetar essa criança até o final dos dias da vida dela, né? Nas sessões da terapia de renascimento, as pessoas se lembram claramente de algumas decisões que tomaram sobre a vida, enquanto ainda estavam no útero. Estas conclusões se basearam na relação que havia entre os pais, nas relações da família, com os avós, por exemplo, na situação econômica ou no estado de saúde familiar. Eu me lembro do caso de uma cliente que sofria de taquicardia. A sua mãe tinha estado deprimida durante a gravidez, porque a sua própria mãe, a avó da criança, tinha falecido. Minha cliente tinha um medo imenso da morte. Ao integrar as suas emoções ao integrar as suas emoções a respeito desse assunto durante as sessões de terapia de renascimento, a sua condição melhorou de forma drástica. Ao fim da gestação, o bebê tem cada vez menos espaço e ele começa a sentir que se aproxima ele começa a sentir que o momento do nascimento se aproxima. Este grande passo em direção ao desconhecido pode lhe dar muito medo, especialmente se a mãe estiver atemorizada. E esta é a causa principal do medo do desconhecido na vida das pessoas, assim como da claustrofobia. Tive uma vez uma cliente que me disse na sua segunda sessão de renascimento, depois da primeira, que a sua claustrofobia tinha desaparecido completamente. E ela nem sequer tinha mencionado no nosso primeiro encontro que sofria de claustrofobia. Mas isso não me surpreendeu, dado que na primeira sessão ela tinha experimentado um grande desbloqueio que estava obviamente relacionado com o seu período de gestação. Outro fato importante que ingerir o álcool, né, e seguir uma má dieta. Outro fator importante é que tomar álcool e seguir uma má dieta tem um impacto negativo sobre a saúde e o desenvolvimento emocional do feto. Hoje em dia, tristemente, os fetos estão expostos a muitas substâncias químicas durante o seu tempo de gestação. No seu artigo Novas Razões e Novas Formas de Preparar o Entorno Pré-Natal, o Dr. Michel Audin é outro grande médico francês, tá? Ele escreve: ao longo dos anos, todos temos acumulado centenas de substâncias químicas em nossos tecidos adiposos que não estariam ali há 70 anos atrás, porque tais substâncias não existiam naquele momento. Ainda não existiam. Muitos destes contaminantes têm uma longa meia-vida e não dispomos de mecanismos para eliminá-los, portanto não podem mecanismos para quebrá-los, né? Quebrar as moléculas aí, eu acho que ele está falando de quebrar moléculas muito grandes. Portanto, não podem ser eliminados pelos rins. Desde 1990, foram reunidos dados suficientes para provar que a maior ameaça para as futuras gerações é a contaminação intrauterina por essas moléculas criadas pelo ser humano, né? Produto aí da Revolução Industrial. Felizmente, os profissionais da terapia de renascimento, nós profissionais, podemos comprovar que através das sessões de respiração são eliminadas muitas das substâncias químicas aprisionadas no corpo, mas obviamente o melhor é erradicá-las na medida do possível
erradicar esses perigosos contaminantes do nosso estilo de vida, né? O grande mestre da arte de viver, o mestre Shri Ravi Shankar, ele diz que nas sessões de Sudarshan Kriya, né, que é o pranayama que a gente aprende, a gente desintoxica o corpo diariamente, ele fala isso, né? E que a maior parte dessa desintoxicação, ela é feita pela respiração, muito maior, uma parte muito maior pela respiração do que pela urina e pelas fezes, né? Em 1986, o Dr. Michel Odin fundou o seu centro de pesquisa sobre a saúde primária em Londres, cujo objetivo é estudar a correlação entre o que ocorre durante o período primal, desde a concepção até o primeiro aniversário, e a saúde e o comportamento posteriores na vida, tá? E aí ela dá algumas afirmações para a gente ajudar a nossa criança interior que está então chegando aí para ter esse corpo, né? O corpo, né? Sobre o qual falamos nessa lição e falaremos ao longo da nossa revisão. Então, exemplos de afirmações: o mundo é um lugar seguro, mudar é sempre seguro para mim, o futuro está cheio de surpresas maravilhosas. Sou um filho amado de Deus, nutrido na matriz divina. Olha que lindo essa. Não há escapatória para a liberdade. O universo me ama e ama cuidar de mim. Eu mereço ser cuidado. Está certo que eu me sinta vulnerável ou fraco e que permita que as outras pessoas cuidem de mim. E eu posso cuidar de mim mesmo, né? Muito bonito, né? Então, gente, com a chegada desse corpo aí, né, com o qual nós vamos ter que lidar por toda a nossa vida, vamos ter que cuidar dele, né, e que pro curso, né, o curso nos diz que esse corpo ele é produto da nossa mente, né, a Seichonoye diz a mesma coisa, o corpo é a sombra da mente, né, então, que nós possamos curar a nossa mente dessas programações mais primárias, dessas decisões, dessas crenças mais primárias que nós tomamos quando a gente estava lá, experimentando a nossa chegada ao mundo, tá? Então, eu não sou um corpo, eu sou livre, né? É a lição de hoje. Eu quero, antes de finalizar o vídeo, eu quero comentar dois comentários que vocês fizeram no vídeo de ontem, né? O vídeo de ontem, ele foi recebeu bastante comentários, né? Então, primeira coisa, queria agradecer ao Manuel. O Manuel botou assim: parabéns por você ter mantido a sua consciência no desafio que apareceu. Manuel, meu querido, foi difícil, mas eu consegui. Obrigada aí pelos seus 6 diamantes, que eu adoro. 5 diamantes, né? Mas eu quero comentar a mensagem da Simone, né? Simone Leal. Jack, eu fico imaginando aqui o tamanho da verdade que está sendo pregada. Passei por uma situação desagradável nesse fim de semana, da qual eu jurava estar curada. As espirais da evolução, né, minha querida Simone? Foi horrível. Cheguei em casa e chorei, quase que brigando com Deus. E o Espírito Santo me disse: se a lição se repetiu é porque você ainda não aprendeu. Pare de se comiserar, comiserar, né? Comiseração, isso. E tome as rédeas da tua vida. Só a tua condenação te fere. Se você sabe quem você é, não é o que o outro pensa sobre você que te define. Deus queira que eu tenha aprendido a lição. É isso, né? Exatamente isso. Se eu sei quem eu sou, o que o outro está dizendo que eu sou tem a ver com o produto mental dele, outro, né? Foi o que eu passei no final de semana. A pessoa começou a me acusar de uma coisa que eu não tinha feito, né? E eu tinha uma testemunha de que eu não tinha feito, que era a minha amiga que estava comigo, né? E eu poderia ter criado um caso lá, mas não. Por que eu vou perder meu tempo discutindo com uma pessoa que, obviamente, está tentando obter alguma coisa no seu próprio benefício através de meios escusos, né?
Então isso é muito importante, que eu saiba quem eu sou, que eu fale a minha verdade. Até porque, gente, vocês já devem ter tido relacionamentos na vida de vocês em que não há santo que ajude você a comunicar uma coisa para uma pessoa que aquela pessoa não queira escutar. Aquela pessoa, ela vai inventar todas as histórias possíveis, ela vai distorcer o que você falou, ela vai distorcer o que você fez e ela vai ficar na acusação. Ela não quer que a verdade entre na mente dela e ela vai se defender com todas as forças para que a verdade não entre na mente dela, né? E para isso, a minha professora de Um Curso em Milagres, ela tinha uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi chocante e que nunca me abandonou essa frase. Ela falava assim: o sujeito destrói a realidade para não destruir o que ele pensa sobre a realidade. O sujeito destrói a realidade, mas ele não abre mão das convicções dele, ele não muda a mente dele, né? Ele não muda, né? Então nós, em grande medida, fazemos isso nos nossos relacionamentos, porque a gente não quer ver o que está na nossa frente, o que está na nossa cara, a gente não quer aceitar. Então a gente fica inventando que aquilo é mentira, que aquilo não pode ser, que aquilo outro, né? E aí vocês vão poder imaginar uma série de exemplos aí na mente de vocês, né? E aí a Larissa escreveu aqui: oi, Jaque, estou pensando aqui na bênção que veio travestida neste episódio de injustiça pelo qual você passou nesse final de semana. Graças a esse episódio, você pôde chorar uma dor da sua criança que você carrega há muito tempo. Essa moça foi a sua salvadora por ter conseguido te levar ao choro curativo. Exatamente, foi isso, né? Eu acho que eu falei isso, né? Acho que eu cheguei a falar isso ontem. Acredite, o Espírito Santo está contigo te ajudando a acessar as dores que precisam sair. Sim, querida, estamos todos nessa jornada. Então, nesse caso, a moça foi só a desculpa necessária para você conseguir estar mais em paz com a sua criança, no presente, chorando o que precisa ser chorado. Que você esteja bem. Agradeço por mais um vídeo. A sua entrega para este trabalho conosco é admirável. Eu que agradeço o seu comentário, a sua amorosidade, tá? Então é isso, gente. Então é isso. Às vezes, nós achamos que nós já aprendemos a lição. E aí a gente vê que ainda tem um restinho lá na espiral da evolução que a gente ainda não integrou, que a gente ainda não viu, né? E é importante que nós possamos fazer a relação entre toda essa programação inconsciente e o fato de nós termos um corpo com tantas aparentes necessidades, né? Porque quando a gente nasce, a gente chega aqui nessa sociedade e não encontramos pais muito iluminados, né? Então, esses nossos pais, eles vão nos ensinar efetivamente a buscarmos o nosso sustento, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa felicidade naquilo que está fora, né? É por isso que essa terapia de renascimento ela é tão curadora, tão poderosa, né? Porque a gente vai lá no momento em que a gente construiu as nossas crenças mais poderosas para as nossas vidas, poderosas no sentido de que são aquelas crenças que vão governar as nossas vidas de uma maneira mais intensa, e mais poderosas no sentido de que vão ser as mais viscerais, as mais primais, e vão estar muito, 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 muito lá no nosso inconsciente. Daí a necessidade da gente precisar da respiração para entrar em contato com elas e poder então ir desmantelando o ego pouco a pouco. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.